Olá, povo amado do Senhor, paz e graça a todos. Quem vos fala, Pastor Marcos Lima. Estamos aqui na meditação da palavra do Senhor, estudando. Eu senti de Deus passar por aqui para trazer alguns esclarecimentos na vida de muitas pessoas que estão tendo dificuldade nos seus ministérios para se desenvolver. E eu quero trazer aqui em Mateus capítulo 10, que fala-se sobre a escolha dos 12 apóstolos. Quando Jesus, aqui no versículo 1, tendo chamado os seus discípulos, presta atenção, deu-lhes Jesus ordem, ou seja, autoridade sobre espíritos imundos, para o expulsar, para curar toda sorte de doença. Parênteses, doença e enfermidade. Qual é a diferença de doença com enfermidade? A doença significa física, é aquele tipo de doença que pela natureza eu adquiri, então é doença. Isso significa também enfermidade, são moléculas do diabo, são doenças que o diabo põe na pessoa, então isso significa enfermidade. Vamos lá. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos, você já conhece. Aqui, nós temos Simão Pedro, nós temos André, nós temos Tiago, Zebedeu, João, seu irmão, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, Alfeu, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes e assim sucessivamente. Aqui estão os 12. Uma certa feita, para quem não sabe, o pastor Marcos psicólogo, e uma certa feita eu estava fazendo um estudo acerca da vida de cada discípulo. E quando eu comecei então a entender a vida de cada discípulo, eu fiquei literalmente escabriado. E eu lembrei de uma certa feita quando um amigo virou para mim e disse assim: Marcos, me responda uma coisa, por que a igreja é cheia de ex? É ex-traficante, é ex-drogado, é ex-lésbica, é ex-homossexual, é ex-isso, é ex-aquilo, e agora entraram para a igreja e querem ser mais santos do que os outros? Naquele momento eu parei, respirei e na mesma hora o Senhor me deu a resposta. Mas antes de eu responder a você agora essa resposta, eu quero dizer para você que a vida de cada discípulo no qual eu externei para vocês aqui não foram santos não. Sabe por quê? Hoje em dia as pessoas procuram muito a perfeição na vida do irmão. O irmão tem que ser santo. O irmão não pode praticar nenhum delito, porque se ele praticar, ele não presta. O ministério de Jesus não foi do lado de pessoas corretas, justas. Ele andou do lado de pessoas tortas, de pessoas que não condiz com o que muitas pessoas acham que é a verdade. Começamos agora por Pedro. Quem foi Pedro? Pedro foi um cara literalmente impulsivo, foi um camarada literalmente explosivo, espoletado, desequilibrado. Foi quem Jesus chamou. Quem foi André? Foi o homem da discórdia, é o homem que levava e trazia, era o homem que tinha inveja, entende? Quem foi Tiago? Formador de opiniões, presta atenção. Quem foi João? Centrado nos seus interesses, só pensava em si. Quem foi Filipe? Filipe era aquele homem que ficava em cima do muro, indeciso, não tinha decisão. Quem foi Bartolomeu? Desinteressado e vulnerável. Olha quem foi que Jesus chamou, hein? Quem foi Tomé? Sempre com suas incredulidades, sempre foi incrédulo, sempre acreditou naquilo que via. Quem foi Mateus, o publicano? Olha, esse camarada, ele tinha empenho só para os seus interesses. Era outra também, como de fato Tiago. Quem foi Judas? Ambicioso. Judas Iscariotes sempre foi um camarada muito ambicioso. Mas por que Jesus escolheu esse camarada? E nós podemos ver que são pessoas fora de realidade, fora do princípio daquilo que muitas das vezes nós pensamos que tem que ser. São pessoas que não falam a língua da santidade, da retidão. Foram um cara literalmente ao verso.
Mas Jesus, quando escolheu, ele sabia o seu trabalho. Sabe qual era o trabalho dele? Lapidar. Aonde agora eu venho responder aonde eu comecei. Porque a igreja aceita drogados, é cheio de ex isso, ex aquilo, ex isso, é ex fofoqueiro, é ex isso aqui, ex aquilo. Porque a igreja, Jesus, a especialidade de Jesus é escolher lixo. Que isso, pastor? A especialidade de Jesus é escolher lixo. Por quê? Porque ele é o rei da reciclagem. Ele escolhe o lixo, recicla e faz luxo. Mas quando ele chamou, ele sabia assim, eu sei como tratá-los, eu vou lapidá-los, eu vou tratá-los e vou fazer um luxo diante da minha presença, esses camaradas. Você pode ver que quando Jesus chama, ele chama para a sua presença. Mesmo sem conhecer Jesus, eles começam a acompanhar Jesus. Quando as pessoas estão dentro da igreja hoje, vai nos cultos, faz campanha, sai de campanha, dá glória, dá pirueta, mas não conhece Jesus. Sabe por quê? Nós temos aqui um exemplo no capítulo 14, versículo 25, quando Jesus, antes, ele vai fazer a multiplicação no Mar da Galileia, e quando ele faz a sua multiplicação, a primeira coisa que ele faz, ele vai aos discípulos e fala para que os discípulos voltassem ao barco e lá e hospedassem. Só que os discípulos voltaram para o barco, mas já era noite, então o barco tomou o seu rumo. E Jesus, a Bíblia vai dizer no capítulo 14, 25, que Jesus, na quarta vigília, que significa entre 4 a 6 da manhã, Jesus foi ao encontro dos discípulos. E a primeira coisa que acontece, Pedro, quando o avista, ele grita, é um fantasma. Sabe por que ele falou isso? Porque não conhecia Jesus. Sabe de quem é esse comportamento? São de pessoas que seguem e não são discípulos. Quantas pessoas que estão dentro da igreja como seguidor, como espectador, mas não são discípulos? Porque o seguidor ouve falar, mas o discípulo conhece. Mas vejamos aqui outro exemplo também. Jesus, olha aqui que coisa linda. Quando Jesus sabia que na sua caminhada era árdua, porque ele teria que preparar os discípulos para fazer a sua obra, vejamos aqui, Jesus na caminhada, ele começa agora a divertir, a tratar a vida dos discípulos. E quando ele começa a tratar a vida dos discípulos, o que acontece? Acontece isso aqui, Jesus, ele avisa no capítulo de Mateus 26, versículo 31, olha só. Então Jesus disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quer dizer, o Filho do Homem seria tomado, eles iriam ficar só. Mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para Galileia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os discípulos estavam do lado, ou seja, os seguidores estavam do lado de Jesus, mas não conheciam Jesus. Por quê? Porque Jesus vai dizer aqui, Jesus disse assim, te digo, Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Só nega quem é seguidor. Por quê, pastor? Porque existe seguidor, existe discípulo. Seguidor é aquele que gosta do oba-oba, é aquele que não tem compromisso, é aquele que gosta de movimento, é aquele que gosta de estar envolvido, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta de ser anunciado, ele gosta que fale o nome dele, entende? Mas existe o discípulo. O que significa discípulo? Retrato do mestre. É ser diferente, é fazer a diferença. Mas a diferença que a Bíblia fala não é você se apresentar, é ele que te apresenta, porque a glória é dele, não é sua. Pois bem, então se cumpre mais uma vez a profecia. Pedro nega Jesus. Jesus agora é levado. Quando Jesus foi tomado entre os romanos, Jesus é levado à cruz. E aonde é que estavam os discípulos? Aonde? Na casa de Caifás. Eles negaram Jesus, todos negaram, porque se fossem discípulos, eles morreriam amor por amor a Cristo. Eles se esconderam, porque eram seguidores. Seguidor, ele é traidor. O seguidor, ele não é vulnerável. O seguidor, ele é inconstante. Mas Jesus agora, ele é levado à cruz. E quando Jesus é levado à cruz, agora presta atenção que quando Jesus é levado à cruz,
ele faz uma promessa: eu vou até vocês, eu vou voltar até vocês. E o que acontece? Quando ele se manifesta na Galileia, quando um dos discípulos começa a o avistar, a primeira coisa que acontece no capítulo 20 e 21, quando os discípulos anunciam: Jesus ressuscitou, Tomé, lá no capítulo 20 e 21, eu não acredito, mesmo vendo a marca da cruz, ou seja, do furo da mão, do prego, ele mesmo assim não acreditou. Quantas pessoas estão dentro da igreja que só crê no que vê? Mesmo crendo, eles não acreditam no que Deus está fazendo no meio dele e no meio dela. Deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa manhã, nesta hora. Jesus, quando ele foi ter com seus discípulos, a primeira coisa que acontece, ele faz uma promessa. Ele vem aos discípulos e disse assim: olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho obra na vida de vocês, mas para que a minha obra venha a ser completa na vida de vocês, vocês precisam, Lucas capítulo 24, 49, vão, porque eis que envio sobre vós uma promessa, que é o meu Espírito. Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, e ele estará contigo, convosco, até a consumação do dia, do século. Vá e ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. A maior preocupação de Jesus era revestir, era mudar a história dos discípulos. Agora a palavra revestir, presta atenção, capítulo 2 de Atos, lá está escrito: estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente surgiu um som impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. A palavra, presta atenção, o som e o vento impetuoso significa vento da regeneração. Sabe o que acontece? Aqueles que era tralha, o que era fofoqueiro, não fofocava mais. O que era invejoso não tinha mais inveja. O que era mentiroso parou de mentir. O que era egocêntrico parou de ser egocêntrico. O que era ciumento parou de ter ciúme, porque o Espírito Santo entrou. E quando o Espírito Santo entra, há mudança na vida do ser humano. Jesus quer mudar a sua vida. É contigo que eu estou falando. Pastor, tenho 20, eu sou pastor, sou pastora, sou evangelista, eu ando o mundo. Você pode andar o mundo, mas se não tiver transformação na sua vida, você não vai ter, você não vai ver e não vai entrar no reino de Deus. Tem que ter transformação. Você pode ver que quando o Espírito Santo ele se manifestou, o que acontece? O que aconteceu? Houve mudança. Quem foi Pedro? E você pode descrever aqui em Atos que a primeira pregação, depois que Pedro sai de Jerusalém, na sua primeira pregação, o que aconteceu? Quase 3.000 vidas se entregaram a Jesus. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer mudar. Ele quer mudar a tua história hoje. Ele quer mudar o teu ser, o teu caráter, a tua personalidade. Para de ficar preocupado. Ah, que fulano é isso, que fulano é aquilo, que fulano é errado, eu não concordo. Você não tem que concordar com nada, porque você não é dono de nada. Jesus está no centro de tudo. Foi Jesus que chamou os errados. Foi Jesus que chamou os tortos. Então, quando você for querer reclamar com o irmão, ou fazer fofoca de fulano Beltrano, vai falar com Jesus. Porque foi Jesus que chamou. Quem foi você no seu passado? Será que você foi tão certinho? Tira por você própria. Será que você é tão certinho assim? Nós somos pecadores. Todos os dias precisamos de misericórdia. Então pare com picuinha, pare com conversinha, faça a obra de Deus. Pare de piadinha, pare de conversas tórpias, palavras que não edificam. Se edifique, se conserte e faça a obra de Deus, tá bom? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe. E um dia e uma noite profética na presença de Deus. Presta atenção, Jesus veio para aqueles que não são, para fazer ser. Jesus veio para os tortos. Ele é marceneiro, ele conserta os tortos. Então não queira ser justo, ser mais santo do que as outras pessoas. Seja uma pessoa misericordiosa, seja uma pessoa misericordioso e tenha prudência no que você vai falar. Um forte abraço a todos, no nome de Jesus.